Página 33, aqui ó. O artigo agora é esse aqui, vamos falar das contribuições para o regime próprio de seguridade, ou seja, o regime próprio do servidor público, regime previdenciário. Então vamos ler o artigo 149, parágrafo 1º, Constituição. Vamos ler junto? Expõe ele assim: os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição a ser cobrada do seu servidor para custeio em benefício destes do respectivo regime previdenciário, cuja alíquota não será inferior à contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União. Olha só a brincadeira. A União é obrigada a criar regime próprio de previdência para o seu servidor. A União é obrigada. A União é obrigada a criar regime previdenciário para o servidor federal. Só que, se ela cria regime próprio de previdência para o seu servidor, ele está sujeito àquele regime fechado de previdência, próprio do servidor, a competência da União. Mas até aí não mudou nada, porque a regra é que a competência normalmente é da União. Se for para o regime geral de previdência, que é outra coisa, regime geral, a competência é da União. E se for para o regime próprio do servidor federal, a competência também é da União. Mudou, a competência permanece a mesma. Agora, e o servidor do Estado, DF, município? Bom, aí muda a coisa, porque o Estado, o Distrito Federal e o município, eles não são obrigados a criar regime de previdência próprio para o seu servidor. Se eles criarem, pelo artigo 149, parágrafo 1º, a competência para instituir a contribuição pertencerá a eles, Estados, Distrito Federal e município. Se eles criarem regime de previdência, ó o perigo, ó. A competência passa para o Estado, DF, município, se eles tiverem instituído o regime próprio de previdência para o seu servidor. Agora, caso contrário, o seu servidor estará sujeito ao regime geral. E a competência é de quem? Da União. Se o servidor do Estado, DF, município, tiver regime próprio de previdência, criado pelo próprio Estado, ou pelo próprio DF, ou pelo próprio município, que é uma faculdade, quem cria a contribuição social a cobrar do servidor é o próprio Estado, é o próprio DF, é o próprio município. Então, acabei de encontrar uma exceção. É uma exceção à regra de que a competência é da União. Agora, se o Estado não cria, o município não cria um regime próprio de previdência para o seu servidor, a competência ficará a cargo da União, porque o seu servidor passa a se sujeitar ao regime geral, e é a competência da União. Qual é a moral da história? Pergunta de prova. Toda contribuição social a ser cobrada do servidor do Estado é competência do Estado? Não. Só se for para quê? Vamos ler o artigo. Só se for para custeio em benefício destes do respectivo regime previdenciário. Quando eu digo isso, entenda-se, criado pelo Estado. A mesma coisa para o município e para o Distrito Federal. Dúvidas? Então eu sou obrigado, quem chegou depois ficou com dúvida? Eu sou obrigado a recordar na página 29 uma outra exceção à minha regra. Caixinha de regra e exceção. Está lá. Na caixinha de regra, primeiro item, primeira linha, página 29.
As contribuições sociais, em regra, são da União. Agora, lado direito, exceção. Artigo 149, parágrafo 1º. Compete ao Estado, DF, ao município, a contribuição a cobrar do seu servidor para o custeio do respectivo regime previdenciário. Prova de concurso. Se eu falo contribuição social, competência é regra, União. Eu posso falar contribuição social, a competência exclusiva da União. Agora, se eu falo contribuição previdenciária, entenda, do servidor, ela é só da União? Não, porque tem exceção. A contribuição previdenciária admite exceção. Tá ok? E o finalzinho desse artigo é interessante. Ele diz assim, o aluno pode deixar de atentar para a última linha que diz, cuja alíquota, estou voltando para a página 33, desculpa, voltando para a página 33, diz o finalzinho do 149, parágrafo 1º, cuja alíquota não poderá ser inferior à do servidor federal, cuja alíquota não poderá ser inferior àqueles cargos efetivos titulares do servidor federal. Ok. Observação A.2.1, na sua folhinha. Eu estou falando de contribuição previdenciária, ela também é uma contribuição social, é ou não é? Regime fechado, regime próprio de previdência. Se ela é uma contribuição social, respeita o princípio da anterioridade ou anterioridade nonagesimal? Nonagesimal, porque social ela é. Está aí, observação A.2.1 na folhinha. Bom, agora, poderia ter falado por último, né? Mas logo a seguir, na página 33, na letra B, aí vem as outras contribuições, que são FGTS, contribuição para o salário e educação e para o seguro de acidente do trabalho, SAT. Bom, não nos interessa entrar na especificidade das suas leis, mas me interessa afirmar que não são contribuições securitárias. Não são contribuições para a Seguridade Social. Porque não se encaixa no custeio nem da Previdência, nem da Saúde, nem da Assistência Social. Não são contribuições da Seguridade. Perguntaram ao Supremo então, Supremo, qual a natureza jurídica da contribuição para o SAT ou para o salário e educação? O Supremo respondeu, contribuição social geral. Contribuição social geral. Toma cuidado com isso. O que o Supremo quis dizer com a expressão contribuição social geral? Vou perguntar de novo. Perguntaram ao Supremo assim, qual a natureza jurídica dessas contribuições aí? SAT, salário e educação. O Supremo respondeu, é uma contribuição social geral. O que quer dizer com contribuição social geral? É aquela que não é nem da Seguridade, não é nem interventiva e nem é corporativa. É o que sobra. É como se fosse o lixo, olha, o que sobra. O que não é da Seguridade, o que não é interventiva, o que não é corporativa, eu chamo de contribuição social geral. Por isso é que alguns autores não colocam aqui como subitem de contribuição social. Colocam lá avulso para você entender isso melhor. É como se eu te colocasse ela à parte de todas essas três contribuições que eu estou estudando. Mas essa questão não costuma cair em prova. Prova de fiscal objetiva não costuma cair. Tá? E quero que o meu aluno fique atento ao seguinte. Olha só. Professor, eu fui fazer um concurso e estava assim, ó. Olha a maldade, ó. Artigo 149. Quais são as contribuições, olha a maldade, sociais gerais do artigo 149. Aí ele está usando a expressão contribuição social geral no sentido vulgar e não no sentido dado pelo Supremo para esse caso. Aqui ele está apenas fazendo uma remissão àquelas normais do artigo 149, que não foi essa a intenção do Supremo quando falou contribuição social geral, tá? Então cuidado com a conotação vulgar e com a conotação do Supremo nesse caso. Quando o Supremo disse que essas contribuições para o SAT, salário e educação, são contribuições sociais gerais, ele quer dizer que não se encaixam nas outras classificações, não são nem da Seguridade,
nem interventiva, nem corporativa. Agora, nada impede que use essa expressão contribuição social geral numa frase qualquer, fazendo uma referência a um artigo específico, por exemplo, a 149. Mas é com outro sentido, outra intenção. É só para fazer uma remissão ao artigo. Tem que sentir a conotação da prova. Tá? Então, naquela primeira conotação, como se eu dissesse, ela não é securitária. Muito bem. Contribuições interventivas. Vamos mudar de assunto. Falar das contribuições. Ah, não, faltou um detalhezinho. Com relação a essas contribuições sociais gerais aí do artigo, essas contribuições da letra B, queria fazer uma observação. Ó. FGTS, SAT, salário e educação. Eu vou lá naquela caixinha de regra e exceção. Regra para todas elas. Competência da União, basta lei ordinária e olha só o perigo. Respeitam que princípio? Anterioridade. Não é nonagesimal não, hein? Não é nonagesimal não, hein? É porque elas não são da seguridade. É a regra, princípio da anterioridade. Respeitam o princípio da anterioridade. Educação. Então seria a letra B, né? Agora, então fecha comigo a frase que cai na minha prova. Tudo bem aqui? Tá tranquilo? Olha essa frase aqui, que perigo, ó. Marca verdadeiro ou falso. Contribuição social respeita anterioridade nonagesimal. Lugão, olha só. Social tem regime geral, regime próprio. E tem essas outras aqui. Outras. Quando eu falo contribuição social na prova, eu estou falando dessas outras? Não, eu estou falando de quê? Regime de seguridade social. Quando eu falo contribuição social na prova, numa frase simples, eu não estou fazendo referência à FGTS, nem a SAT, nem salário de educação. Eu falei isso no início da aula. Estou fazendo uma referência às contribuições para a seguridade social. Não esquece. Que são a da letra A e não a letra B. Então é verdade afirmar isso? Verdadeiro. As contribuições sociais respeitam anterioridade nonagesimal. No Goiás da letra B, estão aí por estar, podiam estar lá no rodapé, eu falei isso para você. O melhor é que eu colocasse no rodapé da folhinha. Aí você não ia ficar preocupado com elas. Porque elas não se encaixam na seguridade. Deu para entender? Quem quer que eu repita? Vamos lá. Contribuições interventivas. CIG. Vamos mudar de assunto. O nosso agora assunto é esse aqui. Essa é uma sigla genérica. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Já falei que a finalidade é intervir na economia, estimular a economia. Então vamos ver os casos que estão aqui. Primeiramente, a contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Instituto Brasileiro do Café. Já expliquei, não vou perder tempo novamente. Ela estimulava a economia monitorando o preço do açúcar e do café no mercado internacional. Hoje estão extintas. Vou para o segundo item, AFRAN. O nome está escrito no texto para você aí, tá? Não se preocupe em copiar. O AFRAN é o adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. Ele é cobrado quando a mercadoria é descarregada dos navios, no descarregamento da mercadoria nos portos. É um adicional ao frete para estimular a indústria naval, marinha mercante. O recolhimento do AFRAN é um requisito prévio ao prosseguimento do despacho aduaneiro de importação, quando a mercadoria chega via marítima. Então o fiscal, quando vai dar prosseguimento ao despacho, ele verifica no verso do BL, ou seja, no conhecimento marítimo, a averbação do AFRAN, senão ele não pode dar seguimento e desembaraçar a mercadoria não. Tá? O AFRAN, então, é um exemplo de contribuição interventiva, só que ele tem um nome específico, AFRAN. Esse nome aqui genérico, CID, é quando não tem nome específico. Mas é uma CID, é uma contribuição interventiva também.
porque estimula a indústria naval. Por isso que é interventiva. Para quem é contribuinte, quais são os faturadores, qual é a base de cálculo, isso não interessa para a gente, a aulinha de legislação, tá? Terceira contribuição interventiva. Eu tenho uma contribuição interventiva muito importante aí que eu coloquei para você, que é a contribuição interventiva dos combustíveis. Mas cuidado. Antes de falar dos combustíveis, eu coloquei entre parênteses. Também tem uma contribuição chamada contribuição interventiva na importação de tecnologia. É uma contribuição interventiva quando você paga os royalties pela importação de tecnologia. Mas essa aí eu não vou entrar, não vou entrar na dos combustíveis que mais cai em prova. É o artigo que está a seguir, 177, parágrafo 4º, vamos ler junto? Constituição, começa dizendo assim, ó, final da página 33. A lei que institui contribuição interventiva de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, seus derivados e álcool combustível, ó, petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, volta o item. Em que operação? Na importação e na comercialização, sublinhando. Na importação e na comercialização, segunda linha. Pode ter contribuição interventiva na importação? Pode, só não pode ter na exportação, lembra? Então, quando essas contribuições forem criadas, elas incidirão na importação e comercialização desses elementos. Petróleo e seus derivados, gás natural, seus derivados e álcool combustível. Isso é uma contribuição interventiva na importação. Por que interventiva? Vira a folhinha. Vamos ler o inciso 2. O inciso 2 determina assim: a sua receita será destinada, estou no parágrafo 4º, inciso 2, lá no finalzinho, tá? A sua receita será destinada ao pagamento de subsídios a preços ou transporte desses combustíveis, gás natural, seus derivados. A linha B, destinado ao desenvolvimento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo. A linha C, ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Aí, estimula a economia. Estimula a economia em vários setores. Transporte, subsídio a combustível, subsídio a transporte. É uma contribuição interventiva. Esse inciso 2 que é o último concurso da Receita. Eles colocaram uma frase falsa para você marcar verdadeiro ou falso. Nesse ano eu estou apostando no inciso 1. Vamos ler? O inciso 1 diz assim: a sua alíquota poderá ser, a linha A, diferenciada por produto ou por uso. Começa a observar se é um caso de um tributo que admite alíquotas diferenciadas. Qual o critério da diferenciação? Produto ou uso. Vamos decorar isso aí. A linha B. A alíquota poderá ser reduzida e depois reestabelecida por ato do Poder Executivo, quer dizer, decreto ou portaria do Executivo, não se lhe aplicando o artigo 153b, que é o princípio da anterioridade. Professor, descobrimos mais uma exceção à anterioridade. Calma que eu chego lá. Deixa eu ler essa linha B de novo. Eu vou ganhar tempo com você. Antes de você ler, eu vou afirmar uma coisa. Quando você fala de alíquota de tributo, alíquota é reserva de lei. Quem trata de alíquota é lei. Se eu estou lendo um artigo onde a alíquota pode ser manipulada por decreto, então estou lendo um artigo raro, que traz uma exceção à legalidade. O princípio da legalidade tem exceções. O princípio da legalidade tem exceções. Vou aprender todos eles. Aqui é o primeiro. Quando é que eu tenho exceção à legalidade nas contribuições interventivas? Só na CID dos combustíveis. São elas que podem ter alíquota manipulada, alterada por ato do Executivo. Por decreto, entenda-se. Agora, aqui também está dizendo que ela será simultaneamente exceção à anterioridade. Em que hipótese? Bom, quando reduz a alíquota? Não. Quando reduz a alíquota, nem se respeita a anterioridade. Porque a anterioridade é quando você cria surpresa gravosa. Quando reduz, não há preocupação. Mas quando voltar a aumentar, seria preocupante. Mas ele está dizendo: se você restabelece ao patamar anterior, restabelecer ao patamar anterior, não é? Não é qualquer aumento, não. Quando ela é reduzida e depois reestabelecida, não respeita a anterioridade. Pergunta do aluno: a alíquota era 10, virou 1, voltou a ser 10. Respeita a anterioridade? Não. Voltou a ser 20, respeita? Sim. Só não respeita quando ela for reestabelecida até o patamar anterior. Se ultrapassar o patamar anterior,
respeitará a anterioridade. Decoreba.